Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isso, a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado sobre vossa conduta, que ela não seja a conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração com louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando o Vanderleizinho fez o convite para estar fazendo, para estar colocando a palavra no grupo de hoje, automaticamente nós temos aquela oração: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, né, para o grupo de oração, para as pessoas que vão estar no grupo de oração? E nisso, orando e nada vindo, né? A gente fica meio assim, eu falo assim, o tempo está passando e nada acontecendo, mas a gente tem que entender que é tudo no tempo de Deus. Tudo exatamente da forma que Ele vem nos conduzindo. E rezando o terço, antes de trabalhar, sempre tenho o hábito de estar meditando algumas passagens da palavra, e ele me deu essa palavra aqui. Essa passagem me tocou tanto, né, que a gente para analisar não somente as coisas que estão acontecendo em nossa volta, mas até mesmo dentro da nossa própria vida. E quando Paulo ele conduzia essas palavras, né, todas as escrituras para o povo daquela época, né, como eu falei no início, ele sabia a necessidade de cada cidade, sabia a necessidade de cada pessoa. Aí é onde o Espírito Santo pegava e inspirava a Paulo, ele escrevia as cartas e mandava para aquela cidade. E conforme a gente vai lendo a Escritura, Paulo ele vai falando até para nós mesmos nos dias de hoje. Com tanta coisa que vai acontecendo, a gente vai olhando nas redes sociais, a gente vai olhando nosso dia a dia. Como as pessoas realmente precisam da graça de Deus. E não são poucas pessoas, não são muitas pessoas. No versículo 6, onde está dizendo: toma cuidado com o que ouve, pois tipo de palavra se torna armadilha do inimigo. Palavra tem poder. E se uma palavra é dita de uma forma errada, a interpretação também sai de uma forma errada. A questão da palavra vem a fofoca, né? Algo que foi falado, algo que você ouviu, aí você vai pegar, vai passar para um, depois vai passar para outro, até chegar no destino correto, está totalmente distorcido.
Por isso que tem que tomar muito cuidado com aquilo que se ouve, tomar muito cuidado com aquilo que se fala, pois realmente o inimigo, ele usa da nossa sensibilidade, né? Às vezes até no momento de desespero, no momento que nós estamos passando, acaba fazendo com que o nosso coração ele possa se encher de coisas que não são de Deus. Por isso temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, vemos no nosso dia a dia. No versículo 8, onde que Paulo ele vem nos dar toda aquela certeza daquilo que nós somos quando nós recebemos o Espírito Santo. Hoje nós cantamos, pedimos o Espírito Santo para que ele enche a nossa vida, transforme o nosso ser, e aonde nós deixamos de ser treva para se tornar luz. Quando nós dizemos assim, nós somos a luz, é porque nós vamos iluminar, além da nossa vida, nós vamos estar iluminando a vida de outras pessoas também. Quando nós estamos caminhando na rua, e aquela rua muitas vezes não tem iluminação, não tem nada, a gente fica meio sem jeito de falar, será que eu passo por aqui? Será que eu vou por algum outro caminho? Principalmente assim, o primeiro pensamento que vem é falar assim, eu vou num caminho, vou numa rua que tem iluminação. Pelo menos assim eu estou vendo onde eu estou passando. Nós temos que ser essa luz. Quando nós recebemos o Espírito Santo através do batismo, através das nossas orações, as pessoas elas começam a enxergar Jesus através de nós. Nós acabamos sendo instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Pode ter certeza absoluta, quando nós passamos na rua, automaticamente alguém vai lembrar, fala assim, nossa, eu vi ela lá no grupo de oração. Nossa, eu vi ela lá na Santa Missa. Então, ou seja, se desperta, né, algo que Deus está querendo fazer na vida daquela pessoa, mas muitas vezes não tem um caminho, a pessoa não tem uma direção. Às vezes as nossas atitudes, a gente não precisa falar muito, mas a nossa atitude vai falar por nós. Porque Deus ele vai nos instruindo, o Espírito Santo vai nos instruindo. E através das nossas atitudes nós vamos trazer mais pessoas para o caminho de Deus. Isso é muito bom, isso é muito importante. Nós vemos a nossa conduta de fé, a nossa conduta no nosso dia a dia. E nós somos, e dentro desse contexto de nós somos luz, vem os frutos da luz, que é a bondade, a justiça e a verdade. Ter o coração bom, um coração que realmente tem a disposição de ajudar a outras pessoas, tem a disposição de mostrar para as pessoas que nem sempre nós temos que estar com o coração fechado. Ter atitude de bondade não é ser bobo, mas mostrar para a pessoa, através da caridade, através do amor, que tudo tem solução. E uma solução boa. Quantas pessoas, às vezes acontece algo lá fora, aí você só escuta a pessoa revoltada, brigando, gritando, eu não aguento mais essa vida, tudo que eu vou fazer não dá certo, aquela revolta. Mas nós sendo esses seres de luz na vida de outras pessoas, tudo se transforma. A vida das outras pessoas se transforma. E assim isso agrada o coração de Deus. Como agradar a Deus? O ato de bondade já é uma atitude que agrada a Deus. O nosso falar, o nosso agir, tudo aquilo que nós buscamos nas redes sociais, às vezes um tempo em exagero que nós ficamos no celular, na televisão, tudo teria que dar uma reduzida para buscar conhecimento, buscar estudar as Escrituras, procurar pregações realmente que fazem com que a nossa vida seja edificada, e isso agrada muito aos olhos de Deus. Quantas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, nas atitudes e nas palavras que não são muito agradáveis aos olhos de Deus. Ainda que eu tenho certeza que muitos de nós aqui acabamos escutando assim, né? Fala assim, eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Então o olhar de Deus é mais sério, né? É bem mais sério, então eu tenho que tomar muito cuidado.
Às vezes um gestinho diferente que a gente olha, a gente tem que sempre fazer aquele gesto assim, sempre de olhar para cima. Falar, não, Deus está vendo, então não posso fazer isso não. Isso não vai agradar. Isso não vai agradar a Deus. E fazer de tudo para a gente se afastar do pecado. É porque o pecado, ele realmente faz com que essa luz que está dentro de nós, ela se apague. E essa luz, ela precisa estar sempre acesa. A chama do Espírito Santo tem que estar sempre acesa. Eu falo a questão do Espírito Santo sempre porque é Ele que vai nos orientando, é Ele que vai nos conduzindo. A forma que nós temos que falar, a forma que nós temos que fazer, o que fazer no nosso dia a dia. O Espírito Santo, Ele fala no momento de silêncio, no momento de oração, é aquele momento que a gente está fazendo aquela oração, de repente a gente dá aquele instante de silêncio e vem aquela voz, vem aquela calmaria dentro do coração. Quem já sentiu isso? Né? Não é muito bom? Não é bom demais assim sentir? É porque o Espírito Santo está começando a fluir dentro de nós. Se muitas vezes a gente está com o coração totalmente apertado, o coração triste, e só falando e não deixando o Espírito Santo falar conosco, muitas vezes a gente acaba perdendo o rumo da direção que nós temos que ir. No versículo 14, tem aquele versículo que está em Isaías: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes. Quantas vezes nós sentimos desatentos à palavra de Deus? Quantas vezes Deus foi falando através das Escrituras para nós e nós deixamos de lado? Às vezes nós estamos lendo a palavra, a gente está lendo um salmo, o evangelho e tudo, e fala assim, acho que Deus está falando comigo. Não, isso aí é algo que assim, é só uma simples leitura, mas faz todo sentido. O tempo de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. No momento exato, essa palavra que nós estamos meditando, ela vai cair dentro do nosso coração e nós vamos entender. Nossa Senhora, ela é um grande exemplo de estar guardando no coração tudo aquilo que ela ouvia e no momento exato o Espírito Santo foi falando para ela. Quantas passagens nós vimos de Nossa Senhora, até no momento em que Jesus ele se perdeu, e aí onde que depois de 3 dias que os pais deles encontraram ele, e tudo aquilo que Jesus falou para ela naquele dia, ela foi guardando no coração. No alto da cruz, ela vendo o seu filho, muitas vezes não compreendendo o que estava acontecendo, ela foi guardando no coração, e aí é onde o Espírito Santo veio e falou para ela qual era o sentido de tudo aquilo que Jesus estava passando, que seu filho estava passando. Então, meus irmãos, não deixe com que as trevas lá de fora, como nós estamos vendo muita tragédia, nós estamos vendo muita violência, guerra, a gente está vendo a situação lá no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas estão desesperadas, sem saber o que fazer, e aonde que assim, está vindo ajuda de todos os lugares, isso é muito bom, é ato de caridade. Se muitas pessoas estão fazendo para se aparecer, como eu falei, Deus está vendo. Se tem pessoas fazendo de coração aberto, Deus ele vai pegar e vai abençoar cada vez mais. E pode ter certeza, uma simples peça de roupa, um simples pacote de arroz, de feijão, que a gente doa de coração, pode ter certeza, não falta. Não falta. Para a gente ficar com aquele receio e falar assim, nossa, tem pessoas que batem na porta pedindo uma ajuda, pedindo alimento, tudo, e aí a gente fica assim, nossa, será que se eu der esse feijão aqui vai fazer falta para mim? Mas doa de coração, fala, não, eu vou doar porque eu sei que não vai me faltar. Pode ter certeza, o que tem na despensa, Deus não deixa acabar. Ele multiplica cada vez mais. Porque a gente doou com um amor, doou realmente de coração aberto. E Deus ele abençoa sempre. E quando é a vontade de Deus na nossa vida,
A vontade dele a gente sente no coração, porque a gente sente o coração leve, um coração tranquilo, porque tudo aquilo que nós estamos falando para a pessoa, tudo aquilo que nós estamos agindo na vida de outras pessoas, os atos de amor, de caridade, a gente sente o coração tranquilo. Às vezes Deus nos usa de uma tal forma que às vezes precisa de um conselho, precisa de uma palavra amiga. Às vezes não tem, no momento ali a pessoa chega do nada, a gente fica desesperado, falando assim, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? Eu não sei o que eu vou falar para ela. Às vezes um simples abraço. Às vezes você, não, senta aqui, fala para mim o que está acontecendo. Você não precisa falar nada, mas a sua companhia também ajuda. Porque a pessoa está vendo que ela pode contar com você. São tantos conselhos que foram falando aqui nessa passagem que precisaria de mais um tempinho, mas como o tempo é curto, que nós possamos fazer mais uma orientação, só mais uma. Mas depois em casa, se vocês puderem estar lendo, e pode ter certeza de que a palavra de Deus, ela vai fazer com que nosso caminhar vai ser totalmente diferente. No versículo 19, está dizendo o seguinte: recitai entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Fazer realmente com que a vontade do Senhor aconteça. As maravilhas de Deus possam realmente ser manifestadas. A gente tem que estar sempre louvando, testemunhando as maravilhas de Deus. Se você tem algo para passar para as pessoas, o que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus fez na sua vida, não fique em silêncio. Proclame. Louve, mostre para as pessoas, porque Deus é o Senhor da nossa vida. O nosso bom Jesus, Ele realmente é o Senhor e Salvador de cada um de nós. Possamos fechar nossos olhos nesse momento? Como o Espírito Santo, Ele vai agindo na nossa vida, vamos pedir para que Ele possa continuar agindo no nosso ser. Para que Ele possa fazer com que o nosso coração possa ser transformado, que possamos perdoar mais, possamos acolher mais aqueles que tanto precisam. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Vem, Espírito Santo de Deus, vem inundar o nosso ser. Queremos sentir o seu amor, Senhor. Queremos fazer realmente ser transformados
possamos ter atos de amor, de caridade, para que nós possamos perdoar o nosso irmão, possamos abrir o coração, viver o seu amor a cada dia, Pai. Queremos sentir a sua presença todos os dias. Nos oriente todos os dias, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, vem falar conosco. Vem nos unir em um só coração que é o Seu, Senhor. Pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em Ti. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser.